aqui é a Ariadne, psicóloga. Ela vai estar explicando pra gente o que é a psicologia básica em saúde. O que é, Ariadne, essa psicologia? Sim, a psicologia básica em saúde, ela surgiu para, assim, dar conta de uma demanda dentro dos hospitais, certo? Daquela comunidade carente para ter acesso a esse profissional. A psicologia básica, ela hoje, nos grandes centros como São Paulo, no Rio, eles têm hospitais onde tem esse núcleo, que os psicólogos lá, eles trabalham com a questão social também, aonde o indivíduo está inserido, a questão voltada para palestras, para questões da saúde, temas da saúde, e também para trabalhar alguns tipos, assim, de demandas vindo mesmo do psicólogo, mas junto com a questão disciplinar. O psicólogo trabalha junto com uma equipe onde tem um fono, onde tem um nutricionista, enfermeiros, onde nós também temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, dentro desse núcleo. E o governo federal, para trazer para essa comunidade esse trabalho junto com a psicologia básica, ele formou o NASF. O NASF, ele está integrado junto com o PSF. O município que tem o PSF, a cada 8 a 9 PSFs, acredito que é 9, ele tem direito a ter o NASF. E esse NASF, esse núcleo, ele vai atender aquela família onde tem ali o profissional da psicologia. Onde ele está no município, ele vai nos povoados. O trabalho é basicamente voltado para aquele atendimento ali. Ele faz visita domiciliar, ele também faz palestras nos postos de saúde, com temas que vai, por exemplo, vamos falar um tema sobre diabetes, aí um tema sobre doenças venéreas, e trabalha nesse tema. E também ele recebe uma demanda quando o enfermeiro do NASF ou o enfermeiro do PSF observa que tem um usuário ali, né, no seu setor, que precisa de atendimento psicológico, ele encaminha para esse psicólogo do NASF. Mas onde esse psicólogo faz um atendimento, e se ele perceber que também tem uma demanda dos outros profissionais, esse paciente ele também vai ter acompanhamento dos outros profissionais. As demandas, elas são muitas, porque vocês sabem que o ser humano é complexo, né? Então, assim, as demandas que o NASF recebe, geralmente, são fobias, questões voltadas com algumas doenças. Quando se trabalha com idoso, por exemplo, a pessoa recebe um diagnóstico de pressão alta, um diagnóstico de coração, um diagnóstico, por exemplo, da diabetes, que hoje a diabetes ela está aí, é uma doença crônica, onde traz muitos, vamos dizer assim, dificuldades para o paciente, né, futura. E as pessoas não sabem lidar com isso. E aí o profissional ele vem também para acompanhar o emocional desse indivíduo. E também outras questões, aí vai depender do município. Porque tem município que não tem CAPS, e quando ele não tem CAPS, esse indivíduo, né, que tem um problema mental ou então distúrbio, ele acaba também sendo encaminhado para esse profissional do NASF, que pode fazer um primeiro acompanhamento, uma triagem e encaminhar para um hospital psiquiátrico ou então um CAPS mais próximo da região. Mas a função praticamente é essa, acompanhar esse indivíduo dentro do seu ambiente, dentro da sua questão social, porque o profissional da saúde básica tem que trabalhar essas questões sociais também, saneamento, né, trabalhar essa comunidade, aonde esse indivíduo está inserido. E Aline, como é que está o mercado de trabalho para esse psicólogo dentro do NASF? Hoje está melhor porque hoje os municípios eles têm vários NASF. Né? Inclusive aqui na capital, aqui em São Luís, Ribamar, né, Raposa e nos municípios, né, no interior do Maranhão. Ainda a demanda pequena, porque como eu lhe falei, para cada 9 PSFs, você tem direito a um NASF. Então, assim, acaba tendo uma demanda que está surgindo boa, mas ainda pequena, né, comparada com o número de PSFs que existe. Mas está existindo essa abertura. O profissional ele pode fazer uma especialização, né, na
questão da saúde, no PSF, né, para na hora de fazer no caso de uma seleção seletiva, ele ter, né, mais, vamos dizer assim, o acesso facilitado, né, para exercer esse cargo. Agora tem que estudar muito, porque é uma demanda específica. Ariadne, qual é o público-alvo que é atendido nessas unidades básicas de saúde, no atendimento de psicologia? São as famílias das comunidades que ele está atuando. Então, o psicólogo do NASF, ele vai atender toda uma demanda assim, da família. Ele vai atender a criança, a mãe, o idoso, o adolescente. Ele vai atender toda essa demanda. Então, é aquela família daquela região. Geralmente, quais são os problemas encontrados dentro dessas famílias? Os distúrbios mais comuns. Assim, no NASF, assim, como eu falei, né, que os enfermeiros, eles acabam encaminhando para esse profissional várias questões, mas muitas questões ligadas à fobia, questões, as questões, assim, por exemplo, a questão emocional realmente, muito ligado, por exemplo, na questão da saúde, né? A pessoa, ela tem uma doença e ela não está sabendo elaborar isso, e essa família procura, no caso, o enfermeiro que encaminha para o profissional psicólogo. E também lá levar também muita questão da depressão, que frisando que é para ser atendido no CAPS. Mas se, como acontece, muitos municípios não têm ainda acesso a um CAPS, essa demanda acaba sendo primeiramente levada ao psicólogo do NASF, onde ele faz o primeiro atendimento e logo depois o encaminhamento, certo? Ariadne, você como psicóloga, quais são as suas perspectivas as perspectivas futuras para esse tipo de atendimento? Que aumente. A tendência é crescer? É crescer, com certeza crescer, a demanda é crescer, porque o governo federal está investindo muito na questão da saúde, né? Nós temos aí a questão desses médicos que estão vindo e também a questão de multidisciplinares, né? Hoje, o governo ele tem vários programas direcionados para a questão de multidisciplinares, aonde o psicólogo está inserido. E com certeza a tendência é aumentar. Quem buscar a psicologia hospitalar, a psicologia, né, no caso da saúde básica, ele vai ter com certeza uma boa demanda, né, onde ele vai poder ter acesso a muitos NASF que com certeza serão ainda, né, construídos, e também a outros programas, porque o governo, cada momento, ele elabora, né, programas novos de saúde, e cada vez mais o psicólogo está inserido dentro no caso, né, de suas equipes multidisciplinares. Ariadne, eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, né? Existe a psicologia hospitalar e a psicologia básica em saúde. Qual seria essa diferença, né, para quem tem essa dúvida? Como que a gente acha que é a mesma coisa, né? Sim. A psicologia hospitalar, o psicólogo hospitalar, ele trabalha em hospitais, junto com demandas, assim, aí vai depender do núcleo que ele vai trabalhar, por exemplo. Tem hospitais hospitalares que trabalham exclusivamente com pacientes de cirurgias bariátricas, o acompanhamento antes, durante e depois da cirurgia. Tem psicólogos que trabalham no caso, com doentes terminais, né, nos hospitais de oncologia. Tem psicólogos que trabalham com pré e pós-operatório. Psicólogos que trabalham dentro da questão na UTI, a questão com os familiares. E também tem psicólogos que trabalham com a demanda que está vinculada também dentro da ambulatorial, é isso? Trabalhar com aquela demanda. Mas aí vai ter os núcleos, né? Assim, nos estágios você acaba, por exemplo, no Dutra, que vai estagiar, ou no materno, que é uma psicologia hospitalar, ele acaba escolhendo, né, essa demanda ou esse núcleo que ele vai trabalhar. Tá? Mas assim, depende também do hospital, depende dessa política desse hospital e aonde esse psicólogo vai ser
Então essa seria colocar. a diferença, né? Psicologia hospitalar. Porque aí depende dessa política desse hospital e qual a demanda que ele vai atender. Mas geralmente ele atende dessa forma que eu estou colocando. Já a básica trabalha mais com essa questão de palestras, de acompanhamento de visita domiciliar, né? E esse trabalho mais voltado para essas demandas assim básicas mesmo, né, da saúde, né? Não tão complexas como, por exemplo, um atendimento oncológico, uma psicóloga está ali naquele momento, com aquela família, com aquele paciente que está passando, né? Assim, no caso, né, com essa doença. Ele está dando aquele apoio, está dando aquele acompanhamento psicológico nesse momento. Ariane, eu queria agradecer a sua contribuição ao nosso trabalho e eu gostaria que você desse um recado para a turma, né, que está agora no primeiro período, você como psicóloga. O recado que eu dou para a turma de psicologia é que ser psicólogo é maravilhoso, né? Você tem que ter paixão, é vocacional e a psicologia é algo que a gente é como sacerdócio, né? Então você tem que estudar, você tem que ter a questão da ética, que é muito importante, e você tem que ter trabalhar suas questões pessoais antes de se tornar um psicólogo. Então, o conselho que eu dou, um dos primeiros, é você fazer uma terapia sua, né? Antes você se conhecer, porque eu só posso trabalhar e atender o outro quando eu me trabalho primeiro, certo? E estudar muito, né? Ser apaixonado pela profissão, porque a gente está sempre estudando, e assim, ter ética. Esse é o meu recado.